Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fontanes Filmes Podcast, aquele programa que vai impactar a sua vida. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que ela é jornalista, terapeuta sistêmica, especialista em relacionamentos. Ela vai contar um pouco pra gente sobre esse universo da terapia sistêmica e como ela tem impactado vidas através do seu trabalho, através dessa ferramenta tão poderosa. Então ela vai compartilhar as experiências que ela teve quando ela viveu realmente ali o processo terapêutico sendo aplicado na vida dela. Ela vai contar o trabalho que ela tem feito na vida de outras pessoas e você vai poder ser impactado junto comigo aqui, hein? Tá bom? Então fica com a gente que tem muita coisa boa para Alessandra Benac entregar pra gente nesse podcast. Seja muito bem-vinda, Lê, que honra te receber aqui no nosso programa. Tem muita coisa pra vida aí, não tem? Tem muita coisa para vir, Larissa. Inclusive, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer, né, poder falar um pouquinho sobre a terapia sistêmica, né? Eu já sou comunicadora, já tenho jornalismo, né? Mas tem o porquê, né? Eu precisei da terapia, né? E foi aí que eu me apaixonei pela terapia. Eu falei assim, por que não também ajudar as pessoas como eu fui ajudada, né? Então, eu transformei dor em propósito. É assim que eu encontrei a terapia sistêmica. Que forte. Que forte. Então conta um pouco pra gente da sua vida. Quem é a Lê, né? Pro pessoal poder ficar na mesma página, porque eu já colhi um monte de informação dela aqui, como que ela chegou nesse lugar, mas a galera não conhece, elas precisam saber. Qual foi a sua história? O que fez você decidir trabalhar cuidando dessas pessoas? Porque você viveu essa experiência e foi tão importante que te resgatou. Então compartilha com a gente. Sim. Meu nome é Alessandra Benac, né? Eu sou jornalista e agora terapeuta sistêmica, né? A terapia chegou na minha vida num momento muito difícil, né? Eu costumo dizer que aonde estava a minha maior dor, né? Eu estava passando por um término de relacionamento, por incrível que pareça, né? E eu precisei muito de terapia. Eu cheguei assim... Eu achava, que eu acho que com a maioria esmagadora da população, acho que não precisa de terapia. E eu precisei, né? Eu fui, quando eu, tipo assim, não tinha mais nada pra tentar. Eu fui tentar a terapia. E a transformação que eu tive na minha vida, quando eu comecei a entender que o que eu tava passando tinha um propósito, que eu poderia ajudar outras pessoas a resgatar o relacionamento e também se tornar a pessoa ideal, a mulher ideal curada para estar num relacionamento, eu entendi que tudo ia fazer sentido. E aí, digamos que a terapia me salvou e eu decidi pegar essa bagagem, essa dor e transformar em propósito. Eu vi o incrível no terrível da minha história. Então eu peguei a bagagem e usei de impulso para poder me tornar terapeuta sistêmica e ajudar tantas pessoas, tantas mulheres, né, que hoje passam dificuldade no relacionamento e não entendem de onde veio isso, né? Muito bom, Ali. Quantas pessoas precisam ouvir tudo isso que você tem para compartilhar? Eu passei muito isso, eu vou aprender muito com você aqui hoje. E conta pra gente o que seria essa terapia sistêmica, porque a gente escuta muito, vai fazer terapia, busca um psicólogo, mas quando você fala terapia sistêmica é algo muito específico. Então, assim, qual a diferença da terapia sistêmica, o que ela é de fato, para o pessoal poder entender? Sim. A terapia sistêmica, ela é um pouco diferente, né? Ela geralmente vai na raiz do problema. Como assim, Ale? Nada começou em nós. A terapia sistêmica acredita que nada começou em nós. Então, tudo que a forma como nós agimos hoje veio de bloqueios e travas que começaram lá atrás. Muito provavelmente até do que a gente viu do relacionamento dos nossos pais, trazendo para a questão do relacionamento, né? Então, a pessoa que hoje tem muitos conflitos no relacionamento dela, ela também viu muitos conflitos no pai e na mãe dentro de casa. Então, uma pessoa que ela busca, sabe aquela pessoa que busca aprovação do parceiro hoje, é porque lá atrás ela precisou se mostrar. Ela precisava de aprovação, de validação. Então, às vezes ela veio de um lar onde ela precisava mostrar o valor dela, né? Ou então era uma criança que ela precisava de aprovação dos pais. Então, ela era muito comparada. Então, ela tinha que ser a melhor para ser vista. Então, ela no relacionamento é a mesma coisa. Ela busca a aprovação do outro,
nas coisas que ela faz no dia a dia, e quando essa aprovação não vem, ela se frustra. A mesma coisa que acontecia muitas das vezes no lar, em casa. Caramba. Então, quando você fala que nem tudo que dói hoje tem a ver com hoje, é isso? Sim, muito provavelmente. É como se a dor lá de trás, ela despertasse hoje um gatilho. É como se a pessoa estivesse revivendo o que aconteceu com ela lá atrás. Então, ela age de uma forma grosseira, digamos assim, né? A pessoa reclama muito. Então, às vezes, ela veio viu nos pais um relacionamento, um caos, digamos, né? A criança viu os pais, todo mundo acho que já conhece, ou de repente tem pais assim, que brigam e estão juntos até hoje. Sabe aquele casal que briga todos os dias, mas tá ali junto? Como que ela vai encontrar um amor leve? Não tem. Ela aprendeu que o relacionamento é um caos. Então, às vezes, aquela famosa coisa, borboletas no estômago, né? Então, se não tem aquelas borboletas, se não tem aquele nervoso, se não tem aquela ansiedade, né? Que a gente nomeia como ansiedade, mas as pessoas dizem que é borboletas no estômago, porque ela acredita que aquilo ali é familiar. Por mais que seja um caos brigar, por mais que seja ruim brigar constantemente, porque se você perguntar para um casal que briga todos os dias, se eles gostam de brigar todos os dias, eles vão dizer que não. Mas eles brigam todos os dias, porque aquilo é familiar. Então, se ela age diferente, é como se ela não tivesse pertencendo à família. Eu aprendi que o amor é um caos. Como que o amor vai ser leve? Não tem como ser leve. É isso que é amor para mim. Então, eu vou permanecer aqui porque o amor é isso mesmo. O amor é viver em pé de guerra e não em paz. Nossa, e como que você experimentou tudo isso que hoje você traz como trabalho? Que você falou que você precisou da terapia sistêmica. Sim. Em qual momento da sua vida você precisou? E você falou assim, eu preciso de ajuda. Eu sei que você chegou naquele lugar de não ter outro recurso. Sim. Mas você estava vivendo ali um relacionamento. Conta um pouco mais de detalhe. Como que foi esse momento? Porque às vezes a pessoa precisa olhar e falar assim, caramba, eu tô passando isso. Exatamente. Eu descobri a traição do meu ex-marido e ele simplesmente... É como se eu estivesse repetindo a história da minha avó, né? Que, pra quem não conhece, a minha avó... a forma como aconteceu a traição e a minha separação foi totalmente... Parece que foi cópia xerox da história da minha avó, né? Então, assim, foram com pessoas dentro, né, conhecidas, que me conheciam, que conheciam ele. Então, foi uma coisa que mexeu muito com o meu psicológico. Eu me senti traída não só pelo meu ex-marido, como também por uma amiga. Então, você imagina, né? Como se fosse uma traição dupla. E minha avó passou exatamente pela mesma coisa. Ela se sentiu assim com o meu avô e com a amiga. Então, já vem ali, porque eu estava repetindo uma dor que vinha do meu sistema familiar. Engraçado, porque na terapia sistêmica a gente entende que o que a gente exclui, a gente repete, né? E o meu avô, quando ele se separou da minha avó, ele se separou meio que da família também. Então, todo mundo tinha aquele distanciamento dele, não gostava muito dele pelo que ele tinha feito. E eu era aquela pessoa que, engraçado, eu dizia assim, eu nunca vou perdoar uma traição. E eu me vi perdoando uma traição. E aí eu vivi o abandono 2 vezes, porque eu perdoei a traição e ele não quis ficar comigo. Ele escolheu outra mulher. Então, eu fui no fundo do poço. E a maioria esmagadora das pessoas que tem a dor da traição, elas sabem o quanto é forte a dor da traição, o quanto é difícil. A nossa autoestima vai no chão. E a minha autoestima foi no chão. Eu já não conseguia mais me ver. Olha só, eu entrei numa situação de dependência emocional tão grande que eu não me via sem a outra pessoa. Então, eu sei exatamente como é a dor, né? Mas onde estava o meu valor? Eu não conseguia ver valor em mim. Ao ponto de eu chegar na terapia e a terapeuta me perguntar, você sabe dizer quem você é? E eu não sabia dizer quem eu era. Eu não sabia dizer quem eu era. Quem é a Alessandra? E eu ficar sem palavras. Então foi assim que eu cheguei. E aí no processo eu fui entendendo, né? Aí eu conheci a terapia sistêmica, eu vi que nada tinha começado em mim. Aí eu olhei para a história da minha avó, eu vi o quanto eu estava repetindo a história da minha avó, porque para mim relacionamento, né, era isso. Então, na verdade, você pode repetir ou o relacionamento dos seus pais, né, inconscientemente. A gente acredita muito isso na terapia sistêmica, ou de outras pessoas do seu sistema familiar. Porque é aquilo que a gente viu como relacionamento, o caos, né? Então, como é que eu iria me permitir viver algo leve se eu via isso na minha família?
através da história da minha avó, da minha história, né? Então, gente, vamos lá. A produção aqui também fala um pouquinho. Você falou um pouco aí de como descobrir quem eu sou. Essa pergunta é uma pergunta que eu acabei de me fazer aqui e eu não soube responder. Como pessoa que está em casa, responde essa pergunta. Onde ela consegue buscar os artifícios para falar assim, eu sou essa pessoa? É de verdade. Eu me fiz essa pergunta, quem eu sou? Esse quem eu sou me arremeteu ao que eu faço como trabalho. E não é isso. Então é isso. Como descobrir o verdadeiro quem sou eu? Sim, exatamente, porque quem eu sou vai muito além da Alessandra, jornalista e terapeuta. Vai de quem eu sou em essência. Quem é a Alessandra? Eu sou comunicativa, eu sou alegre, eu sou feliz, sabe? Vai além disso. E geralmente as pessoas têm até dificuldade, né? Geralmente, me diz aí os teus defeitos. A pessoa sabe dizer 10, mas as qualidades? Geralmente ela não sabe dizer as qualidades dela. Porque ela passou tanto tempo sendo julgada na infância que ela também nem sabe. Ou ela passou num relacionamento abusivo em que ela era diminuída a todo minuto, ela nem se acha capaz. Então, assim, por muito tempo eu também não me senti capaz. Eu achava que eu não era mais capaz. Eu já não me enxergava nem na minha profissão. Porque eu ouvi muito isso também. Então, quando aconteceu o estopim, inclusive, que aconteceu na minha vida, eu vi que eu era tão diminuída que... Por isso que eu não sabia dizer quem eu era. Quem é a Alessandra? É uma pessoa alegre? Eu só me via triste, eu só me via chorando. E aí, quando eu fui olhar pra trás, ela me perguntou assim, a terapeuta me fez a pergunta, quem era a Alessandra antes dele? Eu falei assim... E aí eu comecei a buscar uma versão minha alegre, feliz, uma versão que conseguia ser eu, né? Sem uma capa, sem uma sombra, sem ninguém. Então, você precisa descobrir quem você é na sua essência. Quem é você? Quem era você antes desse relacionamento? Né? Porque às vezes a gente deixa de ser nós mesmos para sermos uma sombra do outro. E isso não é nada saudável, porque você deixa de ser quem você é. E você nunca pode deixar a sua essência. Caramba. Eu me vi aí em alguns cenários, assim como a produção, eu também me vi em alguns cenários. E lá na pandemia eu me fiz essa pergunta. E foi muito forte pra mim, porque eu falei, eu não sei a resposta. Eu tava lendo um livro do Paulo Vieira chamado O Poder da Autorresponsabilidade. E eu tava num vale terrível. Relacionamento ruim, financeiro ruim, tudo ruim. Eu lembro, eu pego, geralmente o livro fica ali na estante, e eu pego de vez em quando e eu vou ler. Aí tem umas tarefinhas, né, e anota, tipo assim, de 0 a 10. Aí tá lá, 4, 5, os pontos, sabe? E eu via que eu tava realmente num vale. E foi muito forte quando eu li, assim, cada um tem a vida que merece. Sim. E eu não quis aceitar isso. Eu falei, não tenho. Eu não mereço isso aqui. Não, mas é verdade, porque muitas pessoas vão pra terapia achando que a culpa é do outro. Né? Muitas pessoas falam assim, não, eu tô aqui por causa do outro. Tô aqui pra tratar o que minha mãe, meu pai, o meu namorado, meu irmão, meu amigo fez. Exatamente, mas e você? E a sua autorresponsabilidade? Eu trago muito isso em terapia porque as pessoas vêm dizendo assim, eu vim aqui por causa de fulano. Não, você veio por causa de você. Porque por mais que fulano fez o que fez com você, mas minha mãe é a culpada, então. Muita gente chega na terapia sistêmica achando, então minha mãe é culpada, meu pai é o culpado. Tudo bem, eles não olharam para as questões dele, mas você decide o que você vai fazer com aquilo que você recebeu, né? Porque todos nós recebemos uma bagagem, mas o que você vai fazer com aquilo? Né? Você pode escolher fazer diferente. Geralmente, inclusive na terapia sistêmica, eu chamo uma coisa que é chamada honrar. Honrar os nossos ancestrais, honrar nosso pai e nossa mãe. Geralmente a gente honra na dor quando a gente repete. Mas é pegar essa bagagem e honrar no amor. Honrar no amor é fazer diferente. Então, você pode fazer diferente. É você pegar a bagagem, o que foi horrível, e ver o incrível e fazer o incrível com aquilo lá que você recebeu, né? Então, assim, é extremamente importante a gente entender a nossa autorresponsabilidade. O outro fez algo com a gente, ok, mas uma parte de mim permitiu com que ele fizesse isso, né? Então, que parte minha, mesmo que inconsciente, permitiu aquilo, né? Eu vi lá atrás que era assim, então eu vou repetir, vou honrar a minha família, meu sistema familiar na dor. E muita esmagadora das pessoas, elas honram na dor, em vez de honrar no amor. Porque é mais familiar.
honrar na dor. Já tá no automático, né? Já tá no automático, exatamente. Existe o nosso consciente e subconsciente. O nosso subconsciente, ele grava as coisas. É igual quando você tá indo pro seu trabalho, né? Você pega o carro, tá indo com o carro. No primeiro dia, você precisa olhar o GPS. No segundo dia, também. Passou um mês, você precisa mais olhar? Não. Você já vai no automático. Você não precisa mais do GPS para te dizer para onde você ir. Isso já ficou impregnado no seu subconsciente. E a mesma coisa é o familiar, né? Então, na terapia sistêmica, a gente também acredita que os traumas, eles são passados através de gerações, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Então, por isso que a gente fala, não começou em você. Muitas coisas vêm de trás, lá de trás, que você foi colocando no seu subconsciente. Mas aí é você trazer consciência. E quando a gente traz consciência, a gente cura. Que a gente entende que a gente pode fazer diferente. Muito bom. E quais são os sinais, Ale, de que o problema que eu tô tendo no hoje tem raiz lá atrás? Tipo assim, o que você olha quando a pessoa chega pra você e fala, olha, eu tô com esse problema, e você avalia e fala assim, o problema não é agora, é lá atrás. Porque você já sabe que isso acontece, mas quais são os sinais que a pessoa dá de que, de fato, aquele problema, aquele diagnóstico tem uma causa lá atrás na infância dessa pessoa? É muito por acaso. Tem algumas pacientes que chegam e falam, porque o meu marido não sabe se comunicar comigo, ele só fala comigo gritando. E aí eu pergunto assim, como é que era a sua relação com a sua mãe? Ela, o que minha mãe e meu pai tem a ver com isso aqui? Como é que era a sua relação com o seu pai? Ela fala assim, quê? Não, mas eu vim aqui falar do meu relacionamento que não tá funcionando. Eu falei assim, sim, como é que era a sua relação com seus pais? Como é que era a relação com eles, né? Como que era lá? E aí eles vão, não, mas meu pai era extremamente grosseiro com a minha mãe, eles viviam brigando, eles não conseguiam se comunicar. Eu falei assim, ok, e você, como que você se comunica no seu relacionamento hoje? Ele me estressa e aí eu acabo, ele grita comigo e eu grito com ele de volta. Então você percebe que você está repetindo o padrão que você... E aí eu vejo, não começou aqui. Ela aprendeu que o relacionamento é um caos lá atrás, entende? Então... ela viu a mãe dela ou tendo que se calar, que aí você vai para os dois extremos. A mãe se calou em meio aos gritos do pai, que aí vai para um lugar de que ela se calou, né? Ela se diminuiu para poder caber dentro de um relacionamento. E aí ela viu isso na mãe e falou assim, não, eu vou pro outro extremo. Que aí ela rebate o marido. Então, assim, tem raiz lá atrás. Ela aprendeu que relacionamento era um caos. Ela aprendeu que o outro gritar, o caos no relacionamento tava ali. Normal. É o normal. Então, por exemplo, ela brigou, ela gritou. Quando a gente grita, né, tudo que é fora do adulto, o adulto ele faz o quê? Quando ele tem um problema, ele faz o quê? Ele resolve. Então, um grande ponto para a pessoa identificar é, se eu estou gritando, se eu estou me alterando, se eu estou me exaltando dentro de uma discussão no relacionamento, eu estou na minha criança. Que forte. Ferida. Isso. Que aprendeu que era assim, que tinha que ser gritando. Geralmente criança, quando quer alguma coisa e não atende, o que ela faz? Birra. Né? Então, que parte sua viu lá atrás que era no grito que conseguia as coisas? Você via seu pai gritando com a sua mãe e ela ia lá e fazia o que ele queria. E aí hoje no relacionamento você faz isso também com seu parceiro. Você grita pra conseguir o que você quer, né? Então, assim, aí você entende. Nossa. Tem raiz lá atrás. Aí a pessoa fala assim, como assim, meu Deus? Aí a pessoa, sabe, a virada de chave na cabeça, meu Deus, era isso. Então aí a gente vai olhar pra dentro, fazer um raio-x, né? Então geralmente a minha primeira sessão na terapia é o raio-x pra gente identificar tudo que ela vem repetindo do sistema familiar dela, porque não começou aí. Tem tudo uma raiz lá atrás. Caramba, a gente teve uma convidada aqui essa semana que ela trabalha com comportamento, né? Essa análise comportamental em cima do caráter que tem o masoca, o psico, o oral, e aí ela foi explicando pra gente. E ela falou algo muito interessante sobre
o corpo, a fisionomia do corpo diz muito sobre essa personalidade. Se a pessoa é mais magrinha, se a pessoa é mais cheinha, né? A pessoa que é mais gordinha, ela tem alguns traços ali. E que tudo começou lá na infância, realmente. E aí ela tava falando, por exemplo, quando a criança chora, normalmente dá chupeta ou dá uma mamadeira. Então, aquela criança que quando chorava a mãe dava muita mamadeira, tem muita tendência a quando se tornar adulta, quando tiver um problema emocional, ir pra comida. Sim, ela Porque era desconta na assim que comida. ela acalmava quando criança. E, cara, a gente vê isso o tempo inteiro acontecendo. Você tá num, sei lá, você tá em qualquer lugar, tem uma criança que começa a chorar, a mãe dá chupeta ou dá leite, dá o peito, toma aqui, ou dá uma mamadeira, acabou, pra calar a boca. Vamos botar Sim, assim, né? Meio grosseiro, mas exatamente. é isso. E ali você tá formando toda uma consciência daquela criança, uma memória de que é assim que se resolve. Exatamente. Vou me afundar em comer, porque comer me acalma. Sim, e aí o adulto que tem uma alimentação compulsiva, né? Desconta tudo na comida. Aquela pessoa que tá feliz comida, tá triste comida. É tudo baseado na comida, na alimentação. Porque ela aprendeu que era assim. O meu refúgio é a comida. Então tá ruim, eu vou me refugiar na comida, né? Então faz total sentido. E realmente, né? E uma coisa que você trouxe aí também, que é muito bacana, essa questão, né? Calar a boca. Né? Calar a boca da criança, né? O pai no desespero, óbvio que sempre tentando, né, fazer o melhor para a criança, né? A criança não sabe falar, então ela vai chorar. E aí, para calar a boca, muitas crianças também, até maiorzinhas, ouvem, engole o choro. E aí se torna um adulto o quê? Que não consegue se expressar, que não sabe se expressar, que entende que ela não pode falar sobre sentimentos, ela não pode falar o que ela tá sentindo, ela tem que calar. E aí é um adulto que não consegue, cresce e não consegue expressar os seus sentimentos. Como é que é? Aí como é que faz? Não, teve que engolir o choro. Sabe aquelas pessoas que resolvem tudo, ela chora? Ela teve que engolir tanto que hoje em dia ela não consegue ter uma conversa adulta. Ela só chora. O choro que ficou engasgado por muitos anos, aquele choro preso na garganta, e hoje ela não consegue resolver de uma forma tranquila, de um lugar adulto. Ela resolve com a criança dela que está totalmente ferida. E como é que funciona pra gente resgatar essa criança lá, né? Tipo assim, abre um pouquinho dessa terapia aí, como é que você faz? Porque beleza, a gente entende que foi lá atrás, mas aí como é que a gente volta lá pra falar, ô criancinha, não chora não, tá, eu tô aqui, como é que resolve isso? Sim. Na terapia sistêmica a gente usa a cura através da meditação também. Então, não só a meditação em sessão, né, que a gente traz aquela criança. Então, você como adulto, você consegue dar para aquela criança o que faltou. Então, a gente chama na terapia sistêmica como reemparentar-se, a gente fala, né? Não só através de terapia, meditação, né? Mas no dia a dia, buscando técnicas de você se dar o que faltou. Então, tem até uma pergunta que eu até faço pra mim. O que você queria ter recebido dos seus pais lá atrás e você não recebeu? Então, muitas pessoas, atenção. Muitas pessoas, carinho. Muitas pessoas cresceram com o pai ausente, então tem muita ferida do abandono. Então, hoje ela se dá o que faltou lá atrás. Se dá o carinho, o amor, a atenção. Gostar da sua companhia, né? Tem muitas pessoas que não conseguem nem sair sozinha. Né? Então, assim, porque existe uma diferença entre solidão e solitude, né? Solitude é você gostar da sua companhia. Você gosta da sua companhia? É até uma pergunta pra fazer. Você gosta da sua companhia? Você se leva pra passear? A verdade é essa. Tem muitas pessoas que não se levam pra passear. E você precisa se levar pra passear. E nada mais é do que isso. É reemparentar, se dar o que faltou lá atrás. Entender que hoje, como adulta, você pode nutrir essa criança interior que tem dentro de você e fazer com que ela não precise chorar para poder receber, porque você é um adulto funcional que consegue olhar para a criança que você foi e dar um abraço, sabe? É como se você revisitasse a sua criança e falasse assim, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Me desculpa por não ter te dado esse abraço apertado quando você precisou, porque você precisou e não tinha ninguém para olhar para você. É olhar para essa criança e falar assim, eu tô com você. Eu sou adulta, eu reconheço, eu sei toda a dor que você sentiu, mas eu tô aqui com você e nós vamos conseguir solucionar isso juntas. E você não tá mais sozinha. Caramba. E mergulhando, né, um pouco mais nesse problema, entendendo tudo isso, eu penso o seguinte,
como que, o porquê, né? Tudo bem, tá lá numa memória, mas por que que a gente repete esses padrões mesmo doendo? Porque tem coisas que a gente faz e fala assim, tá, mas eu não queria fazer. Tá tão no automático que a gente, é só um reflexo mesmo, porque tem situação que a gente fala, eu não admito. Por exemplo, na minha casa, minha mãe gritava muito, porque em algum momento ela foi muito calada pelo meu pai. E aí ela virou o jogo. Ela passou a ser a pessoa que gritava, meu pai ser a pessoa que calava. E eu vi esses dois momentos. E minha mãe se tornou uma pessoa nesse lugar, hoje ela é totalmente diferente, porque ela já tratou isso, meu pai também, então eles estão juntos, estão harmônicos, eu sou extremamente grata a Deus por isso, mas teve esse momento, da minha mãe ter que mudar de lugar, então ela ter que meio que oprimir ele, pra poder deixar de ser oprimida. Sim. E ali eu vi mais a parte da minha mãe sendo a opressora do que o meu pai. Sim. Eu não peguei tanta fase do meu pai. Eu vi mais a minha mãe. E eu falava pra mim, eu não quero ser assim. Eu não quero gritar com meu marido, eu não quero ter que me exaltar, eu não acho que esse é o caminho. E eu falo isso pra mim sempre. Só que em alguns momentos eu me vejo caindo nesse lugar. E eu fico com raiva. Eu falo assim, que raiva, porque eu não queria gritar, eu queria perder a minha razão, eu sei que é errado. Por que que eu tô fazendo isso? Quando vejo, já foi. Sim. Eu levo bastante tempo, tá? Eu fico guardando. Mas tem um momento que acontece. Sim. E aí, por quê? E assim, beleza, porque tá lá atrás, mas como é que, tendo a consciência do que eu sei o que tá acontecendo, eu evito isso? Eu tenho que ir na repetição, ficar falando isso pra mim, me fala como é que eu posso buscar essa solução também, assim, comigo, de alguém que tem uma consciência, mas a chave não virou ainda 100%. Sim. É entender que tudo é um processo, né? Cada pessoa, ela tem um tempo, né? E assim, eu vou mudar alguns hábitos meus de dia pra noite. Não. É igual você ir pra uma academia. Na primeira semana você vai sem vontade de ir. Dói pra caramba. Dói pra caramba. Então, assim, a mesma coisa é o processo. Você aprendeu aquilo. Imagine, você morou 20 e poucos anos com seus pais, desde criança, desde sempre. Você aprendeu aquilo, que era assim. Então, até a pessoa num processo terapêutico, quer dizer que ela nunca vai falhar? Caraca, a pessoa tá terapeutizada. Agora, nunca mais vou surtar. Não, você vai surtar sim. E tá tudo bem, né? Pra você também não ir pra um local, da onde você falou, inclusive, de se cobrar tanto, né? Entender que você é humano, que você vai errar, mas que você tá num processo cuidando, trazendo a sua adulta pra ação pra respirar, né? Porque quando a gente age dessa forma, como a gente age de uma forma agressiva com o nosso parceiro, é a nossa criança, não é a gente ali. Se você trazer a sua imagem e você começar a imaginar a cena depois de tudo que aconteceu, você não se vê como adulta. Você até fala assim, nossa, parece uma criança quando eu tava brigando. E de fato, era a sua criança ferida ali, querendo aparecer, querendo aflorar, porque foi a forma que você aprendeu. Mas o que você pode fazer? Tem estratégias, né? Mas você pode respirar. Falar assim, ok, eu errei, agora não tem mais como mudar porque eu já me exaltei e bola pra frente, vamos seguir. Mas sempre estar se observando para quê? Para que você consiga trazer a sua adulta, e quando você está num processo terapêutico, você consegue trazer a sua adulta porque você começa a entender. Opa, quando eu tô aqui gritando, quando eu tô de birra, quando eu tô respondendo mal, não sou eu adulta, é a você criança. Então, sou eu criança. Então, eu vou trazer a minha adulta, eu vou fazer o quê? Eu vou respirar fundo. Calma, você pode até falar, ir no banheiro, beber uma água, respirar fundo e falar pra você, calma, eu tô aqui com você, tá tudo certo, eu sei que você tá querendo resgatar, eu sei que você tá querendo ser vista, eu sei que você quer falar, você só quer ser ouvida por ele, não é? Você só quer que ele te ouça, só que ele não tá te ouvindo, então você acha que você tem que falar mais alto pra ele te ouvir, mas não é assim. Eu posso resolver de um lugar tranquilo, até porque falar gritando, você vai só afastar. Quando a gente fala de um lugar de criança, a gente não aproxima o outro, a gente só afasta. Então, você sentir, porque o nosso corpo dá sinais, né? Como você mesma falou. Sentiu que você tá se exaltando, que você vai acabar falando uma coisa que vai piorar a situação. Você vira pro outro de um lugar adulto, respira fundo e fala assim, olha, eu preciso de 5 minutos. Não dá pra resolver agora. Se eu resolver agora, a gente vai piorar a situação. E aí você vai o quê? Vai no banheiro, ou vai na cozinha, toma uma água, respira. Pode até colocar a mão no coração.
Respirar fundo e falar assim, calma, eu tô aqui, vai dar tudo certo. E aí você volta, você fica ali uns tempos fazendo a respiração, falando, tá tudo bem, eu tô aqui com você, você não tá sozinha, você não precisa mais gritar pra ser vista, você pode falar de um lugar adulto. Eu tô aqui com você e eu vou te ajudar. E aí você praticar a respiração, inclusive é chamado de Mindfulness, que é o método de respiração. Então você vai fazer o trabalho de respiração, a respiração acalma, é comprovado que a respiração acalma. Então você vai lá, faz a sua respiração, respira e volta e vai de um lugar adulto. E aí você vai sair de um lugar onde você iria piorar a situação e o outro vai falar assim, caraca, caramba, ela está, olha como ela está falando comigo, né? E geralmente, sempre que a mulher vai para terapia, ela consegue inspirar o marido dela, o namorado, enfim, companheiro, a mudar. Porque ele vê a transformação dela. Uau, ela não tá mais gritando? Peraí, o que tá acontecendo? Essa mulher tá mudando. E gera admiração de novo, que muitas das vezes admiração, porque quando você tem uma pessoa que tá gritando com você, você perde total admiração, né? Tipo assim, não tem respeito. O ato de gritar, o respeito, quando você entra num nível de relacionamento onde você briga e grita com o outro, tá num lugar infantil, um lugar que perde a admiração. Cadê aquela mulher que eu me apaixonei? Ele se pergunta, não é possível, não existe mais essa mulher. Mas não, é só uma criança ferida. E quando você começa a curar essa criança ferida, você começa a agir como uma adulta. Uma adulta que vai falar, não quer dizer que você vai aceitar tudo, tá? Tem muita gente que vai para esse lugar de aceitar. Mas uma mulher adulta, ela se posiciona de forma assertiva. E é uma coisa que eu trago, inclusive, a comunicação assertiva na terapia. Porque a gente aprendeu tudo errado. A gente não aprendeu a se comunicar. É verdade. Eu não aprendi a me comunicar. Eu não sabia me comunicar. Sendo comunicadora. Eu sabia me comunicar como profissional. Mas eu não sabia me comunicar dentro de um relacionamento. Olha que loucura. Né? E aí, quando você começa a aprender a CNV, né? Que eu chamo, que é a comunicação não violenta dentro de um relacionamento, inclusive... livro maravilhoso sobre isso. Inclusive, até indico que as pessoas leem comunicação não violenta. E eu trago essa comunicação dentro de terapia para a pessoa aprender a se comunicar dentro de um relacionamento. Então, assim, tem 4 componentes que se você usar de forma adulta dentro de um relacionamento, você muda tudo. Inclusive, tem até uma paciente minha que em 3 sessões, ela falou assim, você mudou a minha vida. Ela falou assim, meu Deus, a minha vida mudou depois de você. Eu comecei a conseguir me comunicar. Eu não sabia me comunicar. A pessoa falava um ai comigo, eu já saí explodindo. Eu consigo respirar, eu consigo me posicionar de forma tranquila. É possível. É possível. Então, assim, e eu lembro que quando ela me falou isso, eu falei assim, que bom, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz que você tá conseguindo se comunicar. Porque a gente não aprende, a gente aprende... A gente não sabe se comunicar, a realidade é essa, a gente não aprende isso. Vai aprendendo ali na prática, né? No dia a dia. Prática, às vezes sofrendo que a gente aprende, né? Geralmente as pessoas deixam um momento mais caótico, né? Tipo, tem pessoas que chegam, ai meu Deus, eu não aguento mais, meu casamento acabou, não espere chegar num ponto onde não tem mais solução, né? Onde já tá falido, né? Um relacionamento já falido. E mesmo quando o relacionamento está ruim, você consegue espelhar o outro. Então vá por você, não vá pelo outro. Sei que muitas das vezes você vai para buscar terapia pelo outro, não vá pelo outro, vá por você, né? Fala mais incisivo aqui pra câmera, isso pra essas pessoas. Não vá pra terapia pelo outro, vá por você. E se você mudar, eu te garanto que o outro vai se espelhar com a sua mudança. E também, se não se espelhar, é ele que tá perdendo uma mulher incrível como você. É isso. Caramba. Isso. Muito bom, muito bom. Olha aí, você foi falando e teve um ponto que me chamou muita atenção, que eu queria compartilhar com você sobre isso que eu vivi. Eu tive um momento na minha infância que eu tava vendo o meu lar, como eu falei, não foi um lar muito calmo. E eu tive um momento que o meu corpo deu sinais, porque você falou, o corpo, né? O corpo Sim. fala, o corpo comunica. E como a gente precisa olhar para o nosso corpo. Se a gente tá engordando um pouco mais, se a gente tá ficando com machucadinho, tá dando muita espinha, sabe? O corpo, ele vai dar sinais. E eu, muito pequena, tive um episódio que eu fiquei um período muito longo, assim, eu acho que, sei lá, de uns 5 anos, talvez, que eu tinha uma abertura, uma ferida no pé e na mão. Essa mão aqui chegou a abrir um machucadão aqui. Eu ia pra escola com a mão enfaixada. E minha mãe e meu pai não faziam ideia
que era aquilo. Achavam que era alguma ziquezeira. Falei, ih, a Larissa tá com ziquezeira, tá com alguma micose no pé que já espalhou pra mão, porque eu coçava. E aí fazia muito sentido, né? Dizer que era isso. Fazia muito sentido. E todo mundo, né, a minha volta achava, eu chegava a ir pra escola com a mão enfaixada, com sacola no pé, com pomada, e eu fiquei muito tempo assim. E eu via as pessoas me olhando meio assim, o que é, né? O que foi? Será que eu vou pegar essa micose? E tal. Eu sofri vários momentos ruins ali naquele período. Tive várias fases. E minha mãe, de tanto investigar, me levava em dermatologista, me levava em vários lugares pra tentar entender. Ninguém achava o que era. Passava pomada, não curava. E aí tomava remédio, não resolvia. Até que ela me levou eu acho que era uma pediatra que devia conhecer disso aí que você tá falando. Uma Uma psicóloga. E ela pegou e falou, né, me fez umas perguntas ali, como que era o meu lar, como que era com meus pais. E eu fui falando, eles brigam direto, minha mãe grita com meu pai grita com a minha mãe, meu pai é muito ciumento, e nananã, minha mãe já não tá tolerando muitas coisas. E eu fui falando. E aí a pediatra virou pra minha mãe e falou assim, então, isso aqui é emocional. É emocional. Minha mãe ficou sem entender. Emocional, tem uma preocupação com uma conta pra pagar. Eu devia ter uns 7 anos. Não tem uma preocupação, uma conta pra pagar, como assim? Mas é por conta disso. E aí eu comecei a participar de várias coisas pra me soltar. Porque eu tinha vários indicadores. Fora esses dos machucados, pra usar roupa, eu queria me esconder, eu não queria usar nada que mostrasse muito, assim, meu corpo, sabe? Então, eu não gostava de usar blusa de alça, eu ficava sempre me escondendo, botava várias blusas, uma em cima da outra, e minha mãe ficava assim, que é isso? Você não vai atrás de mim assim, não. E ela não entendia, achava que eu era só, sei lá, mais fechada, e na verdade era um jeito de tentar me proteger, me blindar daquele cenário. E aí, depois que a gente foi nessa médica, que ela falou isso, eu lembro que eu comecei a fazer um monte de coisa, tipo aula de dança, balé, teatro, e aí eu fui me expressar. Eu comecei a ter lugar de fala. E aí, tudo aquilo que estava guardado, que dava ferida na minha pele, que era só o meu corpo explodindo, eu começava meio que aliviar aquela pressão através da arte, e isso me resgatou. E hoje eu me comunico super bem, eu falo, mas se eu não tivesse tido aquele alerta lá atrás, e minha mãe e meu pai tivessem me colocado pra me soltar, eu não sei onde eu estaria hoje, de verdade. Exatamente. Você vê, você pegou o que era um caos, o que era terrível da sua história, e usou como combustível e pegou a parte boa, o incrível, né? E o que você falou ali, total sentido, né? O nosso corpo, ele fala. O nosso corpo, ele mostra o que algo não está legal, que algo não está disfuncional. Então, assim, tem muitas doenças também que são emocionais, tá? Até, sabe? Doenças graves, né? Grave, já foi até comprovado o câncer, né? Que vem de mágoa. Então, assim, o que é mágoa? É uma raiz emocional, né? O que a pessoa fez alguma coisa pra você que te gerou uma mágoa? E aí, a mágoa não curada vira um câncer. Então, assim, o nosso corpo, ele fala, ele demonstra. Então, seu corpo, ele tava querendo... Alguém olha pra mim, por favor? No meio desse caos, ninguém tá olhando pra mim. Eu preciso ser ouvida, eu preciso ser vista. E aí, eles pararam, né? Mesmo que por algum minuto, de olhar para o problema deles pra olhar pra você. Né? Então, assim, uma criança que precisava ser vista, precisava de atenção, precisava ser olhada. Então, o que o seu corpo falou assim? Para que eles comecem a olhar para ela e que ela não venha sucumbir com toda aquela pressão, aquele caos. Nenhum filho gosta de ver os pais em pé de guerra, em briga. Então, fica até um recado para os pais: não briguem, não discutam na frente dos filhos de vocês. Eles sentem muito mais que vocês. Depois eles vão precisar de terapia por causa disso, porque nenhum filho gosta de ver. Então, foi a forma que seu corpo falou assim: eu vou fazer isso pra que eles parem de brigar. Eu não aguento mais ver eles brigarem. Eu quero que alguém que olhe pra mim. Foi terrível. E aí, talvez pela uma primeira vez na vida, eles olharam pra você. E assim, eu sou grata muito a Papai do Céu por isso, porque depois de adulta, esses dias, como eu falei, veio uma cliente aqui, né, uma convidada nossa, compartilhou, e aí a gente tem ouvido, eu já li muito sobre, todo mundo fala, até os 7 anos que faz essa formação. E eu lembro que eu tinha mais ou menos essa idade.
Então, foi tão importante ali identificar e já corrigiram, porque senão eu seria uma adulta hoje travada, não ia falar. É verdade. Eu não ia falar, eu ia só sempre engolir. Se esconder. Eu ainda tenho Você um não pouco podia esse ser traço. vista, né? Em alguns lugares eu me vejo sendo a boazinha demais, né? Tipo, abrindo mão de mim por alguém, por uma situação. Sempre, tem que sacrificar. Não, deixa que eu sacrifico. Eu ainda tenho isso, é uma coisa que eu tô buscando melhorar. Isso em várias esferas. No relacionamento conjugal, no trabalho aqui na empresa. Sim. Então, às vezes, eu quero relevar muita coisa para evitar a discussão. O conflito. Você vê? O seu corpo, ele usa isso como mecanismo. Então, eu vou ser a boazinha para as pessoas gostarem de mim, para que eu seja vista, para que eu seja valorizada. E aí você faz o que é assim, não, tá bom isso aqui, mas não tá bom. Lá no fundo você fala assim, não queria que fosse assim, mas tá, eu vou dizer que tá bom, porque aí as pessoas vão gostar de mim, né? Elas vão olhar pra mim, eu vou evitar conflito, não quero briga. Geralmente as pessoas boazinhas são aquelas pessoas assim, eu vou fugir do conflito. Deus me livre de ter conflito, eu vi isso a minha vida inteira, a minha infância, eu não quero de novo conflito, eu quero paz. Exatamente. E aí, mas é uma paz meio enganosa, né? Porque na verdade você não fica em paz dentro. Que a partir do momento que as pessoas são boazinhas, elas têm dificuldade de dizer não para as outras pessoas. Só que aí que tá o problema. Quando você diz sim, querendo dizer não para as outras pessoas, você está dizendo não para você mesmo, né? Então, assim, aprenda a dizer não. É libertador, gente. libertador. Eu aprendi a dizer não. Ainda tô num processo, mas foi maravilhoso. Eu vivi umas experiências esse ano de dizer não. Até com cliente, sabe? Um cliente que não respeita, um cliente que, sabe, chega aqui e fala, não, eu quero desse jeito, e não é dessa forma. E eu aprendi a demitir clientes, sabe? Eu não tinha vivido essa experiência ainda. Então, assim, é tão interessante quando você começa a dizer não, porque cura você, cura o outro. Uma coisa que não vai ser legal para um, não vai ser bom para o outro também, porque essa relação ela tem que ser, sabe, recíproca. Tem que ter o equilíbrio de troca, exatamente. Todo relacionamento ele deve ter equilíbrio de troca. O único relacionamento que não tem equilíbrio de troca é o de pai e filho, pais e filhos, porque os pais só dão e os filhos só recebem. Mas em qualquer outro relacionamento, trabalho, relacionamento, tem que existir o equilíbrio entre o dar e o receber. Até porque se só você se doa num relacionamento, tá errado. E é legal você falar disso, sabia? É. Porque eu tinha essa dificuldade de não, eu não dou esperando nada. Só que o nosso subconsciente, ele espera por isso, que é assim que funciona o mecanismo de troca. Mecanismo de troca. Então, não tem nada demais nisso, tá tudo bem. Nada demais, tá tudo bem. E assim, você precisa dizer não, né? Tem coisas que não valem a nossa saúde mental. Você tem que impor limites, né? Tem lugares que não... E tem que identificar também, tem lugares que eles não vão te elevar, eles vão te subtrair. Então, você tem que analisar também, nem todo trabalho é tão bom assim pra você, né? Nem todo ambiente vai te nutrir. Tem alguns que vão te esvaziar. Então, procure lugares onde você consiga se posicionar, que você esteja pronto pra ouvir, mas também pra ser ouvido. E Ale, como eu tava falando pra você, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Então, eu imagino que tenha outras pessoas que estão ouvindo isso que a gente tá falando, que tem a mesma dificuldade, e o não tá me curando de verdade, porque eu entrava em cada furada por não saber dizer não em diversos níveis. E aí, às vezes, eu era pra ter dito não lá atrás, aí eu não disse. Aí eu tô numa situação, às vezes numa parceria, num negócio, que não tá legal, tá machucando. E aí, ao invés de chegar e fazer o que tem que ser feito, eu não faço. Agora eu tenho feito. Inclusive, eu dei um conselho pra uma amiga minha esses dias, só pra um parêntese aqui, que isso fez total diferença no momento dela. Ela ia abrir um negócio e fazer uma sociedade com uma pessoa que é certo que ia dar problema. E eu cheguei pra ela e falei assim, você sabe que não vai dar certo. E ela, eu sei, todo mundo sabe, mas e agora? Eu já falei que ia fazer. Aí eu falei pra ela, você não tem que ter compromisso com o erro. Então, se você sabe que vai dar problema, você vai ter que fazer o que eu tô te falando pra fazer. Só que você tem que decidir se vai ser agora ou depois. Depois é muito pior. Mas você vai ter que fazer isso. Não tem pra onde fugir. Então, vai e resolve. Porque eu tenho falado isso pra mim. Larissa, vai e resolve. Identificou o problema, não tenho mais problema nenhum. E chega e fala assim, não vou mais. Que era uma coisa que antes eu não conseguia. E ela foi, fez o que tinha que ser feito. E depois veio falar pra mim, Larissa, foi tão importante o que você falou pra mim. Porque se eu tivesse entrado daquele jeito, eu ia me machucar tanto. E eu fui e falei assim, olha, não.
eu repensei. Porque às vezes a gente fecha negócio, faz uma parceria e tem medo de tipo assim, eu vou roer a corda, eu vou ser dois papos. E não é sobre isso. Às vezes você estava no calor da emoção e você disse que ia e depois você viu que aquilo vai destruir o teu negócio ou a tua vida e você vai deixar só porque o que o outro vai pensar de você, eu não tô nem aí mais. Eu vou falar com todo amor e carinho. Vou pedir desculpa por ter dito sim, porque era para eu ter pensado melhor. Eu tomei uma decisão às vezes sem pensar. Vou pedir desculpa, mas eu não vou avançar com aquela certeza de que eu sei que vai dar problema. Eu vou dizer não. E isso tem curado a minha casa, a minha empresa, a minha vida. Então fala para esse pessoal aqui o poder do não, Alessandra. É verdade. Como você estava falando, Larissa, o não, ele é libertador. Quando você aprende a dizer não para os outros, você está dizendo sim para você, né? E você precisa disso. Você precisa impor os seus limites. Você precisa saber dizer não. Senão você só vai se ferir. Você só vai se ferir. Enquanto você começar a dizer sim, enquanto você quer dizer não para os outros, você vai adoecer. Comece a dizer, comece a praticar. Não, não quero, não posso, não vou. E você tem uma boa notícia, você não precisa dar justificativa. É apenas não. Mas por que não? Você não precisa dar justificação. Não, não vou, não posso, não quero. Aprenda a dizer não por você. Quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você. É um ato de se escolher, você está se escolhendo. Você é prioridade na sua vida. Então, aprenda a dizer não e a se priorizar. Você precisa disso. Muito bom. E aí, pra gente finalizar com chave de ouro, qual mensagem que você deixa pro pessoal aí de casa que tá vivendo um momento conflitante? Ela sabe que tem um relacionamento, às vezes, complicado em casa, com o marido, às vezes com os filhos. E ela não sabe que ela tem que resolver a criança dela pra lidar com as crianças que ela hoje tá formando. Sim, que isso é muito forte. Então, assim, qual mensagem que você deixa pro pessoal em casa que tá passando por um momento conflitante e que precisa de ajuda, sabe? Sim. Fala pra eles. Olha, se tem raiz, se te tocou alguma coisa que nós falamos aqui, é porque tem raiz. Se tem raiz, tem história. E se tem história, tem caminho, tem cura. E você só precisa entender isso. Quando você trazer a consciência a isso, você cura. E não cure só por você, cure pelas próximas gerações. A partir do momento que você decide olhar para isso, você decide curar, você não cura só você, você cura a geração dos seus filhos. Então, se cure. Cure você, seja você e viva a vida que você nasceu para viver. Porque essa vida que você está vivendo não é a sua. É a que você acredita que você merece, mas você merece muito mais. Você merece viver um relacionamento saudável, um relacionamento leve. Você merece viver uma vida feliz. Você não precisa honrar a sua família, o seu sistema familiar na dor. Você pode escolher fazer diferente. Você pode olhar para isso e viver a vida que você nasceu para viver. Que forte, hein, pessoal? Caramba. Ali, muito obrigada por compartilhar tudo isso. Eu vou levar, eu saio com a minha bagagem cheia. Vou levar tanta coisa pra casa, tanta coisa pra mim, que já tô assim, caramba, eu tenho que melhorar isso aqui, eu tenho que ter uma conversinha lá com a Larissa pequenininha, trocar uma ideia com ela, falar assim, olha, tem que falar mais não, hein? Eu já tô experimentando, então é maravilhoso. Então, eu vou trocar uma ideia com a minha Larissa, nos momentos que eu for assim, caramba, quero explodir, vou aplicar esse respirar aí dos 5 minutos. Sim. Não, calma aí. É dizer não até pro caos. Ele não aceita esse caos. E não. Dizer não pra si mesmo também. Dizer não pra si mesmo pra sua também. Criança, pro seu lado que quer legal, extravasar. Cara, que legal. Muito obrigada, Alessandra, porque você transbordou demais aqui. Eu sei que o pessoal também tá recebendo muito aí. Então, é sobre isso, sabe? A Fontanes Filmes Podcast é esse lugar pra gente receber pessoas como você, que tem uma bagagem incrível pra transbordar aqui nas nossas vidas e gerar cura na vida dos outros. Com certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Espero vir aqui mais vezes, poder falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é curar dentro. Quando a gente cura dentro, tudo ao nosso redor floresce, tudo muda, tudo se transforma. E eu fico muito feliz de estar aqui
E obrigada por tudo, muito obrigada a cada um de vocês também. E contem comigo. E onde a pessoa te encontra? Fala pra eles aqui onde verdade, que eles te encontram. Se a pessoa tá precisando de ajuda. Fala assim, eu quero sua ajuda, eu quero que você me ajude aqui, ó. Pode. E eu posso te ajudar. Então, se você quiser me acompanhar nas redes sociais lá, eu posto muitos conteúdos sobre isso, sobre relacionamentos, que é a minha especialidade, né? Como você se comportar, o que curar, como curar. Então, através do meu Instagram, que é Alessandra Benac, _Benac, né, com C mudo, acho que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, você pode entrar em contato, agendar a sua sessão e vai ser um prazer te acompanhar nesse processo lindo de cura e transformação. E lembre-se, quando você se cura, você não cura só você cura toda uma geração. Muito bom. Ale, mais uma vez, obrigada, tá? Obrigada, espero te receber aqui mais vezes. Vamos combinar outros podcasts pra gente aprofundar um pouquinho nesses temas, tá? E, pessoal, esse foi mais um episódio do Fontanes Filmes Podcast com essa maravilhosa. Segue a gente lá nas redes sociais, no @FontanesFilmes. Segue também a Larissa Fontanes, que sou eu, @LarissaFontanes, que a gente vai estar sempre trazendo aqui convidados toda semana, compartilhando muito conhecimento com você. Obrigada e até a próxima.